Deputado Afonso Florencio, do PT, deputado federal, para conversar com a gente, saindo da Covid, né? Já tinha sido vacinado, deputado, ele acompanha nas redes. Parece que essa Covid... Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, meu amigo. Covid passou. Sido vacinado, segunda dose, estou esperando aí completar 15 dias para estar plenamente coberto, mas vou continuar a usar máscara, evitar aglomeração. Obrigado pelo convite, Zé Eduardo. Valeu, deputado. A gente tem um vídeo aí, faço questão que o senhor ouça e veja esse vídeo, porque esse é o novo ministro do presidente Bolsonaro, Ciro Nogueira, do PP. Vamos lá. Puridade. Um minutinho. Vamos lá, puridade, botando aí para o deputado. Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que, me perdoe, por mais que eu seja, tenho que pensar no Brasil, eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, Amadeu, por tudo que ele fez, por tudo que ele tirou de miséria desse povo, quem realmente foi decisivo do combate à fome, os programas que ele fez o maior programa habitacional do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida, esse combate à miséria que é o Bolsa Família, que tirou o povo do Nordeste. Então, eu estou falando aqui, senador Ciro, pelo progressista do Piauí. Então, o Lula... É o meu candidato a presidente. É o seu candidato. Que coisa impressionante. Agora, deputado, como é que ele vai sentar com o presidente Bolsonaro hoje e ele vai falar isso para o presidente Bolsonaro, deputado Afonso? Zé, certamente não, mas certamente o presidente Bolsonaro sabe que ele já disse isso num passado recente. Sabe que ele era um senador que foi da base dos governos do PT no Piauí e no governo central em Brasília. Zé, quando eu vejo, e quero registrar, que é um movimento previsto, porque a sustentação parlamentar hoje do presidente Bolsonaro é do partido presidido pelo senador Ciro Nogueira. Durante os primeiros 2 anos, o governo de Bolsonaro foi sustentado principalmente pela liderança na Câmara de Rodrigo Maia e no Senado de Davi Alcolumbre, o DEM, presidido nacionalmente pelo ex-prefeito de Salvador, Assemineto. E o DEM tinha ministros da Saúde, Luiz Antônio Mandetta, da Casa Civil, que é um dos principais articuladores, naquele momento, no início do governo, na Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Depois das eleições da Câmara e do Senado, o DEM continua a presidir o Senado, com o senador Rodrigo Pacheco, mas na Câmara se formou uma sólida maioria liderada pelo presidente Arthur Lira. E, Zé, o conceito de presidencialismo de coalizão, desenvolvido inicialmente lá em 93 pelo cientista político Sérgio Abranches, que pareceu que tinha sido superado, ele está cada vez mais presente na vida política brasileira. Bolsonaro, para não ter nenhum processo de investigação aberto e seu impeachment aprovado, depende do partido presidido por Ciro Nogueira e a Câmara dos Deputados presidida por Arthur Lira. É um movimento todo previsto e a gente sabe, Bolsonaro já foi do PP, foi sempre de partidos do Centrão, aí não tem nenhuma novidade, inclusive, Zé, para o presidente da República. Ele sabe que essa é a opinião de Ciro Nogueira. Entretanto, ele agora é ministro, Zé Eduardo. Pois é, o deputado Afonso Florencio, vocês do PT, aliás, você que é aberto, esclarecido e fala o que pensa, você deseja de verdade o impeachment de Bolsonaro hoje? Zé, nós estamos presenciando investigações da CPI no Senado conquistarem informações com documentos comprobatórios que levam qualquer cidadão com parâmetros básicos de seriedade para a gestão pública
ficarem propensos a que o impeachment tem que ser analisado. Pode até não ser aprovado, mas tem que ser analisado pela Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira está cada vez mais emparedado, porque a CPI começou, e a minha expectativa naquele momento é que as investigações sobre a gestão sanitária, o combate à pandemia, levassem a um resultado célere e que o governo pudesse, então, coordenar as ações de isolamento social, que ainda são necessárias. Não é possível aglomerar, nesse momento ainda, de uso de máscara, de compra de vacinas. E o que foi que a CPI tem dois momentos. No primeiro momento, as investigações demonstraram que o governo intencionalmente jogou para a chamada imunidade de rebanho. Queria que as pessoas se contaminassem, acreditava que assim a pandemia seria contida e que então superaríamos a pandemia. No segundo momento, a CPI identificou a obstrução, digamos assim, do governo à aquisição da vacina da Pfizer, sucessivas vezes oferecida pela empresa, e depois uma operação Tabajara para aquisição superfaturada da Covaxin. E aí começaram a aparecer evidências de corrupção. Antes já tinha havido no governo Bolsonaro no tema do meio ambiente, exportação ilegal de madeira, e agora na compra de vacina no meio da pandemia. O cenário certamente não é o mais adequado para o Brasil, o cenário de um impeachment. Entretanto, nós não podemos fugir à nossa responsabilidade. O presidente da Câmara precisa instalar uma comissão investigativa. Nesse interim, a CPI concluirá seus trabalhos e, se houver prova documental, porque prova já tem. O presidente Bolsonaro defende torturador, tem preconceito contra negros, acha que negro é preguiçoso, engorda, quilombola, com indígenas, crimes ambientais, defende tortura, diz que a mulher que não é bonita não merece ser estuprada, então mulher bonita deve ser estuprada. Quer dizer, crimes de responsabilidade, suspeita de rachadinha dos cílios e agora dele, enriquecimento ilícito, crime de responsabilidade tem. Agora, é verdade que para o país é um cenário muito traumático. E não bastam os vídeos, tem que constar do processo. O impeachment é uma decisão política, mas tem que ter processo na Câmara dos Deputados. Eu considero que a comissão investigadora tem que ser instalada e a documentação arrolada apontando comprovação da responsabilidade do presidente nos crimes, ele deve ser impedido. Claro que tem um clima político de campanha a favor ou contra, mas, na minha opinião, isso depende da tramitação do processo de investigação, que deve ser instalada, Zé Eduardo. A economia do país mudou alguma coisa? O desemprego mudou? Ele não tem nada de positivo para vocês do PT? Nada, nada, nada? Um ministro que você diga assim, esse ministro é bem avaliado. Zé Eduardo, o governo Bolsonaro é o antípoda, o oposto, né? O antípoda é o sujeito que está do outro lado da terra, no mesmo lugar que a gente está aqui. Ele é o oposto dos governos do PT. O PT vem de uma tradição do catolicismo popular, né, da teologia da libertação, da orientação evangélica progressista, com base nos direitos humanos, e os direitos humanos focados em direitos econômicos, sociais, trabalhistas, previdenciários. E aí a vertente sindical também muito forte, e a presença na juventude e na intelectualidade. Então, o PT foi aquela marca que levou um tempo com muito preconceito contra o PT, que era o politicamente correto. A pessoa não pode ter preconceito contra negro, ter preconceito contra mulher, contra negra, contra LGBTQI+, contra nordestinos, e o Estado deveria ter esses direitos. E o Estado, a economia deve ser gerida para apoiar microempreendedor individual, MEI, foi criado no governo do PT, para apoiar micro e pequena empresa, para fazer a sustentabilidade ambiental. E o presidente Bolsonaro assumiu, não sou eu que estou dizendo, ele assumiu uma linha política de
desfazer tudo que existia. Cota para a universidade, para indígena, para negro, para filho de trabalhador, trabalhadora, para garantir que a garota ou garoto estudioso, estudiosa, possa entrar na universidade pública no curso que desejar. O presidente Bolsonaro entrou para desmontar tudo isso. Então, claro que ele ainda tem um índice de aprovação que a gente diz que é resiliente, ou seja, que demora de cair, mas ele está só na metade de seu primeiro governo e a rejeição e a preferência pelo impeachment já é majoritária na população brasileira. Nós, do PT, não encontramos, infelizmente, nenhum aspecto positivo desse governo. O ministro da Saúde, Mandetta, que saiu porque queria coordenar as ações de combate ao Covid, e o presidente era contra, e eles divergiram nesse ponto, foi o ministro do DEM, do partido presidido pelo ex-prefeito Salvador Semineto, que extinguiu o programa Mais Médicos e desmontou a saúde pública no interior desse imenso Brasil. Então, infelizmente, nós não encontramos nenhum aspecto positivo desse governo. Mesmo o auxílio emergencial, o primeiro, ele não mandou projeto para a Câmara, foi um projeto da Câmara. O PT tinha um projeto 1099, que era o Mais Bolsa Família, com valor de um salário mínimo. O governo aproveitou o projeto de um deputado da base dele para propor R$200, caiu em 500, caiu em 600, depois o governo extinguiu e reapresentou agora uma medida provisória que ele não aceita que seja votado, com um valor irrisório. Então, infelizmente, o governo não tem nada que preste, por isso, em apenas metade do seu mandato, já há uma maioria do eleitorado nas pesquisas indicando que ele deve ser afastado ou que ele perderia a eleição se ela fosse realizada nesse momento, Eduardo. Agora, muita coisa acontecendo nessa CPI da Covid, meu caro deputado Afonso Florencio. Mas tem Renan Calheiros, que não tem moral para nada, não me interessa. O que eu estou vendo aí é estarrecedor. Tá? O que eu estou vendo aí é superfaturamento. Mais transparente do que isso não dá. E a cada depoimento mingua mais. O principal vilão de tudo, que a gente sabia que isso ia acontecer, que não sabe nem para onde vai saúde, se o senhor concorda comigo, é o ex-ministro Pazuello. O que esse cara fez na saúde, ele tem que pagar pelo que fez. Não é possível. Verdade, Eduardo. É impressionante que tenhamos tido um ministro com uma formação de general de 4 estrelas, supostamente especialista em logística, que não foi capaz de montar uma equipe, coordenar uma equipe, porque é o ministro da Saúde, ele, mesmo que seja um médico, ele não é cardiologista de alta complexidade, infectologista, ortopédico. Ele tem que coordenar uma equipe para a gestão do Sistema Único de Saúde. Ele sequer montou uma equipe, ele encheu de apaniguados o Ministério. Infelizmente, a querida referência nossa, Forças Armadas, com pessoas como ele, se envolvendo naquele ministério. E eu sei que é uma piada, né, do humor, mas uma verdadeira gestão tabajara. Até a corrupção é feita de uma forma que fica evidente. Então, várias notas prevendo um número inexequível de vacinas, exigência de desembolso prévio, intermediação ilegal de um militar da PM de Minas Gerais, com um pastor evangélico, que certamente é desses bolsonaristas que não representa as instituições evangélicas, representa a ONG dele, que parece, tudo indica, queria ali ganhar dinheiro. E o Pazuello referendando tudo isso, e em um determinado momento, Zé, quando no início da gestão de Pazuello ele começou as providências para contratar a aquisição da vacina Pfizer, depois ele deu uma entrevista notória e muito divulgada, em que ele disse que um manda e outro obedece. Então, ali ficou evidente
que a decisão de não comprar a vacina da Pfizer foi do presidente Bolsonaro. A coordenação do tal gabinete paralelo, aquele gabinete que queria que as pessoas se contaminassem para usar cloroquina, e esse gasto com a cloroquina que ainda não foi investigado, certamente centenas de milhões de reais gastos pelo Estado brasileiro com um medicamento comprovadamente ineficaz, ou seja, um medicamento que a ciência provou que não funciona, e o governo comprando e distribuindo e prescrevendo ou orientando a prescrição. O Pazuello disse que quem manda é o presidente da República. Então, Pazuello tem que responder, claro, tem que constar dos documentos da CPI a comprovação desses fatos que nós conhecemos por vídeo, por entrevistas, redes sociais, a imagem dele falando, quem um manda, outro obedece, junto do presidente da República, e chegando essa comprovação a Pazuello, chega o presidente Bolsonaro. E aí voltamos à sua pergunta anterior. A gente quer impeachment? Não, o assunto não é querer ou não querer, o assunto é se as regras do Estado Democrático de Direito, as regras da lei, estabelecem que deva existir essa comissão especial e comprovados, no caso aí agora investigado o presidente da República, os crimes de responsabilidade, o afastamento dele. Se tudo andar bem, sem as ingerências do governo, que nós vimos, Eduardo, o ministro Onyx Lorenzoni, que agora está sendo promovido a ministro do Trabalho, com um documento falso, dizendo que era mentira, uma denúncia feita ao presidente da República de existência de corrupção no Ministério da Saúde. O presidente, supõe-se, não teria feito nada, teria prevaricado. Prevaricado é quando a pessoa não cumpre sua obrigação na administração pública, nesse caso aí, combater a corrupção. Então, o ministro Lorenzoni também vai ter que ser investigado, porque aquilo ali é, no mínimo, falsidade ideológica, formação de quadrilha, se não também acobertamento da corrupção. O ministro Pazuello, concluída essa investigação, será indiciado, poderá ser condenado. Isso ocorrendo é a sala do presidente dentro do processo de, digamos assim, condenação do Pazuello. E aí a abertura da investigação contra Bolsonaro na Câmara dos Deputados passa a ser um impositivo e o presidente Arthur Lira vai ficar acuado com essa responsabilidade no colo, Zé Eduardo. Agora, meu querido deputado Afonso Florencio, eu tenho que tocar num assunto aqui, porque esse assunto é repetido várias vezes pelo presidente da República, né? Ele repetiu publicamente que ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleição. Ele insiste no voto impresso. Engraçado que ele foi eleito por 16 anos ou mais com voto eletrônico. Ele agora quer mudar para voto impresso. Eu não sei qual o propósito, qual o objetivo. Ele agora mudou. O ministro da Defesa vai agora, no último dia 8, numa quinta-feira, o presidente da Câmara recebeu um recado através de um interlocutor do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, general. Ele pediu para comunicar quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso. Onde nós estamos, pelo amor de Deus? O que é isso? É uma situação muito emblemática do que é a lógica de Bolsonaro e de seus aliados. E eu insisto, essa atitude do Braga Neto, do ministro Braga Neto, e de outros membros do governo Bolsonaro ali muito próximo deles, na minha opinião, não representa, e nós temos que deixar isso muito nítido, posição das Forças Armadas. É uma ameaça explícita de golpe, e é uma ameaça muito grave, porque as eleições têm sido realizadas no Brasil para eleger os presidentes da República, a presidenta, Senado, Câmara, Assembleia, os governadores e governadoras, com a urna eletrônica. Nós temos aí mais de 20 anos de urna eletrônica funcionando sem um caso de fraude. Além disso, o próprio presidente do TSE diz que não tem tempo suficiente
para aprovar, porque tem que mudar a lei no Congresso, e aí será uma decisão parlamentar. Um ministro dizer que o Congresso é obrigado a aprovar o voto impresso, e se o Congresso não aprovar, e hoje existe uma tendência do Congresso não aprovar o voto impresso, inclusive de um número muito expressivo de parlamentares da base Bolsonaro, dizendo que reconhece que as eleições com urna eletrônica são eleições limpas, sem fraude, que Bolsonaro foi eleito com urna eletrônica. É verdade que há quem diga que houve fraude na eleição de Bolsonaro, mas quando as pessoas dizem isso, falam da Operação Tabajara lá do juiz Moro, que está desmoralizado, não faz palestra nem para acadêmicos de direito, foi expulso de um congresso pelo acometimento de inúmeros crimes para condenar o principal concorrente que tudo indicava ganharia de Bolsonaro, e depois ele vira logo ministro e usa esse ministério para galgar um posto ao Supremo, que agora o presidente Bolsonaro, como é notório, não o indicou. Mas aí é uma outra fraude, não é a fraude na urna, é uma fraude de manipulação política da opinião pública. O voto impresso é inquestionável, ele é inviável no tempo, e o voto eletrônico é inquestionável. Ele é bem sucedido no tempo, em todas as eleições não houve fraude. Então, o presidente Bolsonaro sabe a calamidade que é o governo dele, percebe que é muito rápida a configuração de uma derrota eleitoral o ano que vem e cria um ambiente para fazer aquele tipo de jogo sujo que, por exemplo, para surpresa de todos nós, eu não sei vocês, mas eu me surpreendi quando eu via aquele grupo de pessoas destemperadas e um número, obviamente, insuficiente para derrotar o exército americano, tentar uma quartelada, invadir, de tomar a apuração das eleições e a liderança pública de Trump na rua. Bolsonaro parece estar esboçando alguma ação dessa natureza e encontra apoio em um ou outro general, às vezes em 2.000 militares como um todo, mas isso não são as instituições brasileiras, e ele tenta cercear a imprensa, ofendendo jornalistas. Tem jornalistas que foram ameaçadas e ele acha que com isso ele vai calar a imprensa. Ele não vai calar a imprensa e as instituições vão funcionar, e, infelizmente, como ele sempre tem feito, de forma irresponsável, ele joga o país para uma polarização desnecessária, e por isso eu considero que uma pergunta como essa é fundamental, porque nós não podemos fugir à nossa responsabilidade e temos que rechaçar declarações como essa do ministro Braga Neto e preparar institucionalmente a contenção para que não se repita no Brasil atos como aquele que vimos Trump liderar nos Estados Unidos.